Glória a Deus. Podem se assentar? Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Deus é bom o tempo todo, né, igreja? É ou não é? Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Mais uma oportunidade que Deus nos concede, né, de estarmos juntos aqui unidos mais uma vez. Glória a Deus. Peço que os irmãos fechem os olhos. Vamos estar orando nesse momento, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos agradecer ao Senhor, Pai, primeiramente, por tudo que o Senhor tem feito, tem realizado nas nossas vidas. Queremos já iniciar, Pai, a nossa oração, a nossa petição, o nosso clamor, pedindo ao Senhor perdão pelas nossas falhas, Pai. Razão essa, que somos pecadores, como a Tua própria palavra diz, Senhor, meu Deus, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Senhor, nós estamos aqui dia após dia buscando sacrificar a nossa velha criatura, para que o novo do Senhor, o novo de Deus, permaneça dia após dia sobre as nossas vidas, Pai. Purifica os nossos corações. É uma noite, ó Pai, que não se trata somente de um simples pão, um simples cálice, mas sim de um ato, Pai, que traz uma ligação, a transladação, a unificação com o Teu Santo Espírito, que nos faz, Pai amado, mantermos preservado e assentado à destra do Pai juntamente contigo, cujo Senhor é que nos testemunha sobre essa terra, cujo Senhor é que nos leva a Deus por intermédio da cruz, da crucificação, dos bons feitos, da obra santa redentora, cujo Senhor se colocou diante daquela cruz, Pai, para nos gerar essa oportunidade de sermos gerados no Teu ventre, ó Pai, sermos gerados em espírito e em verdade diante do Senhor. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor, buscando, ó Pai amado, dia após dia, a inspiração, a direção do Teu Santo Espírito, para que nós possamos cada vez mais transitar no centro do Teu querer, no centro da Tua vontade. Não nos deixa, Senhor, retroceder, parar, olhar para trás, para as coisas dessa terra. Nós sabemos que nos dias atuais está difícil, Pai. Pessoas que têm corações rendidos ao Senhor, pessoas que têm corações, Pai amado, dobrado ao Senhor em espírito e em verdade. Não nos deixa, Senhor, perder a essência que o Senhor tem confiado nas nossas vidas. Queremos manter esse zelo, Pai amado, para que a gente salte da fé para o amor, para que a gente salte naquele grande dia como Paulo, que ele combateu um bom combate, encerrou a carreira, guardou a fé e agora ele está no amor, num gozo eterno, numa paz eterna. Queremos andar nessa dimensão, Pai, uma dimensão de fé, até pularmos para um nível de amor sem sequer passar por morte, pois já passamos por ela aqui diante da cruz do Teu Filho amado. Eu oro ao Senhor, Pai, e agradeço por cada vida que aqui está. E eu bem sei, Pai, que o Senhor estará trabalhando através da Tua palavra, ministrando aos corações aquilo não que eu quero falar, não que o homem quer falar, mas o que o Teu Espírito tem liberdade sobre a minha vida, para poder expressar à Tua igreja um alimento espiritual, para mantermos de pé, afirmados e vivificados diante do Senhor, Pai. Eu oro agradecendo ao Senhor por essa rica oportunidade. Amém, amém e amém. Amém? Eu vou pedir que os irmãos abram as vossas Bíblias lá em 1 João, logo no seu capítulo 5. Glória a Deus. 1 João, capítulo 5. Louvado seja Deus. 1 João, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura do versículo 6, 7 e 8. Amém? Todos acharam? Que vai dizer assim a palavra do Eterno: Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Esse três são os que testificam na terra: o Espírito e a água
e o sangue. E estes três concordam num. Amém? Veja que o texto está dizendo que há uma testificação. Sim ou não? Há um testemunho, sim ou não? E esse texto ele cita duas classificações. Um testemunho da terra e um testemunho do céu. Nós vamos ver que quando o texto ele aborda a testificação nesse versículo 7, dizendo o Pai, a palavra é o próprio Jesus encarnado, é o Verbo encarnado e o Espírito Santo. Glória a Deus. Os três eles formam. Logo no versículo 8 ele diz: e os três são os que testificam na terra. O Espírito, diga o Espírito, água e sangue. Por que ele fala dessa testificação na terra? Primeiro, existem homens e mulheres que são nascidos do Espírito. Ele diz que para acessar o reino dele precisa nascer do quê? Do Espírito, nascer do Espírito. Existe o batismo com água. Ele está citando logo na sequência. Sim ou não? O batismo com água, ele evidencializa o quê? O nosso testemunho de fé aqui na terra. E ele fala agora sobre esse testemunho de sangue. Dentro desses três, que é o quê? O sangue de Jesus, que nos traz uma aliança com ele. Então tudo isso faz com que nós tornamos testemunha agora do versículo 7. É aqueles que testificam as coisas do céu. É aqueles que testificam as coisas do alto. É aqueles que conhecem as coisas do alto. Preste atenção. Deus, Ele pega o teu filho, Ele não usurpa de glória nenhuma. O teu filho não obtém de poder nenhum. Ele se faz a homem. Ele desce agora com a glória de Deus sobre essa terra, não faz uso dela, mas converte isso à carne. Mas por que Deus ele planejou isso? Para que agora nós, na estatura de carne, acessamos as coisas espiritual. Veja que é bidirecional. Enquanto eu e você, nós buscamos a presença do Senhor, e olhamos as coisas do alto, pensamos nas coisas do alto, alinhamos a nossa vida com as coisas do alto, Satanás tenta tocar nas coisas do baixo. Quando a gente pensa nas coisas do alto, Satanás tenta tocar aqui embaixo. Para quê? Para causar distração, para desvirtuar a nossa visão espiritual, para tirar a nossa visão divina, que o próprio Deus ele estabeleceu sobre as nossas vidas. Nós vamos ver que Paulo ele traz uma testificação constantemente dizendo: escuta, o estômago foi feito para os alimentos, mas o corpo ele foi feito unicamente para habitar o Espírito Santo de Deus. Então, peraí, se existe dois tipos de testemunho que pode ser evidencializado em todas as esferas, automaticamente nós nos tornamos testemunha de algo que nós estamos vendo, vivendo e provando. O próprio Jesus ele diz para Nicodemos: se eu falo das coisas da terra, você não entende. Por quê? Você é cidadão terreno, a tua mentalidade é reduzida. Não há uma entrega ao ponto de aplicar todo o teu coração para conhecer as coisas do alto. Por isso que hoje a gente vê que as pessoas estão naturalizando tudo. Naturalizando tudo. As pessoas já não creem mais nas coisas espirituais. Por quê? Porque a mente agora está permitindo ser induzida, direcionada pelos deuses desse século. Existem tantas coisas que te afastam de Deus, e são coisas mínimas, são detalhes mínimos, que te tira da destra do Pai. Preste atenção, nós que somos espirituais, nós estamos aqui, fitado, com os olhos igual Estevão estava, olhando o resplendor, olhando a glória, testificando daquilo que o mundo não pode receber, recebendo aquilo que o mundo não pode receber.
vendo aquilo que o homem pode até ouvir, mas não pode ver, porque não permite o seu espírito ser mudado. O coração é fechado, a mente é fechada. Paulo ele alerta, porque Paulo foi um dos homens que mais vivenciou obras espirituais transitando nessa terra. Ele diz lá em 2 Coríntios 4, capítulo 4, versículo 4, os deuses desse século veio para cegar todo o entendimento humano. Ele está falando, ei, a tua condição financeira, para Satanás isso aí não é nada. O teu conhecimento humano piorou, não vai combater Satanás nunca na tua vida. A força que você acha que carrega no teu corpo, muito menos. Não se lida com batalha espiritual, com guerra espiritual sendo carnal. Por exemplo, eu vou usar o exemplo aqui dessa jovem, a jovem que cantou aqui. Está começando agora, é uma criança, mas precisa ser ensinada na palavra para resistir toda a investida lá na frente. Quando você começa agora a se tornar alvo de mídia, todos que colocam a cara na mídia, você se torna alvo de Satanás. Porque você se torna uma evidência de Deus para transparecer a luz que você carrega, para dissipar as trevas de dor, de mágoa, de tristeza, de sofrimento, de decepção. Todo tipo de atmosfera que tem dominado a mente de pessoas e roubado elas da dimensão de glória de Deus. Tem colocado pessoas cativas no instinto de depressão. E quando você se levanta em favor de vidas, automaticamente as trevas se levantam, porque eles querem as vidas para converter em morte. Mas Deus ele sempre vem nos alertando, dizendo, nós temos que buscar dia após dia a testificação, o testemunho daquilo que traz a evidencialização do amor que transpassa em nosso coração, em nosso espírito, para que seja refletido ao nosso semelhante. Eu posso simplesmente aqui falar uma palavra e ela não ter efeito nenhum. Mas se eu tenho uma vida no Espírito, uma vida alinhada com Deus, toda palavra que sai de dentro de mim, a Bíblia diz que ela flui como rios e ela se converte em justiça. Todos aqueles que ouvem, eles começam a passar por um julgamento dentro do teu próprio consciente, da tua própria consciência humana, porque por mais que você na tua casa às vezes não tenha disposição de ler a palavra, quando ela passa pelos teus ouvidos, ela começa a se consumar um juízo, cuja tua consciência recebe da parte de Deus agora uma esfera de julgar a si mesmo. Você começa a adquirir um sentimento de, peraí, eu preciso mudar. De fato, a palavra de Deus está dizendo que isso invalida o meu acesso ao Éden, à presença dEle. Isso invalida de estar à destra dEle. Então, o que eu preciso fazer para mudar isso? Se de fato você entender que a palavra de Deus é espírito e vida, você nunca vai andar aqui nessa terra como um sepulcro caiado. Vai ter pessoas que elas vão andar aqui nessa terra distraídas. Por quê, pastor? Porque não agarram a palavra. O maior testemunho de Jesus, palavra encarnada. Vou dizer novamente, o maior testemunho de Cristo, palavra encarnada. Qual é o teu maior testemunho? É o quanto você canta, o quanto você prega? Ou o quanto você vive a palavra? O quanto você respira a palavra de Deus? O problema é isso. Se você não respira a palavra, você vai ser somente um cantor ou um pregador da palavra. Mas se você respira a palavra, você vai ser um adorador. Você vai ser o sermão. A palavra que sair do teu ventre, ela vai sair com efeito, mudando vidas. Toda palavra que saía do ventre de Jesus mudava a vida, a história de pessoas. Escuta, a gente não pode perder a essência das coisas espirituais. Nós não podemos perder a essência das coisas, o que é igreja? Precisamos obter o testemunho da evidência de coisas que não são vistas com os olhos físicos.
Paulo diz isso lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Não ande segundo o visto humano, mas com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Ele está dizendo, ei, saia da carne, fuja da carne. Preste atenção. Nem tudo que dá certo é sinal de que Deus está no negócio. O que eu aprendo no Evangelho é: vocês serão perseguidos por carregar o meu nome. Vocês serão caluniados, presos. Vocês serão espancados. Vocês serão crucificados. Preste atenção. Pedro, ele transita com Jesus. Ele nega. A emoção fez com que ele acompanhasse, trazendo para ele um falso engano de fé. Ele achava que ele era convertido, até o momento dele negar, dizer: eu não conheço ele, eu não sei quem é ele, mas tu parece com ele, tu reflete algo que tem uma semelhança com ele. E mesmo assim ele nega com a boca. Mas Jesus deu uma oportunidade, porque o coração dele entrou num espaço chamado de arrependimento. É aí que muda a história de vida. A minha vida mudou quando eu provei do arrependimento. Quando ele se depara com Jesus ressuscitado, Jesus coloca diante dele a oportunidade de assentar numa mesa e sair debaixo dela para não ficar comendo das migalhas. Ele diz: Pedro, tu me ama? Amo. Então você vai fazer o seguinte, aleluia, tu vai apacentar as minhas ovelhas. Preste atenção, quando Pedro ele é capturado, ele olha para aqueles homens e ele diz: eu não sou digno de ser crucificado igual meu mestre, me crucifica de cabeça para baixo. Sabe, a maior prova de que de fato você ama a Deus é quando você carrega responsabilidade, compromisso, comprometimento. Isso começa no seu particular. Isso não começa em quatro paredes. O ser humano não tem noção do que é o corpo dele ser um depósito do Espírito de Deus. Se você bem soubesse, você não perdia tempo na sua vida. Muitos acham que tem uma vida aqui. Muitos acham que esse espaço de tempo cronológico vai ser o suficiente para você gozar de uma felicidade completa. Muitas pessoas agora nesse momento estão com a pistola na tua cabeça e a conta recheada de dinheiro. Muita gente deixando de estar na presença do Senhor em busca do dinheiro, enquanto outros estão vivendo uma escassez espiritual, uma falta de sentir o que é correr o amor e a evidência da graça de Deus sobre as entranhas dele, sobre o ser dele. Então vive incompleto. E agora? Há um espaço, há um vazio, há um entendimento que está sendo obstruído, está sendo cegado. E Satanás está dizendo: se mata, não tem jeito. Olha esse vazio, olha essa depressão, olha essa tristeza. Cadê os cristãos que estão dando testemunho para alcançar os pobres de espírito? Eles estão pensando só neles. Eles evidencializam só eles. Jesus em nenhum momento pensou nele. Ao contrário. Ele dizia: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade de alguém que me instruiu a cumprir um propósito nessa terra. E Deus estabeleceu um propósito sobre a minha e a tua vida. E Satanás ele tenta colocar várias sobremesas diante de você, dizendo: olha, faça isso, faça aquilo, isso é bom para você, isso é bom para você. Faça isso, seja feliz. Para quê? Ficar socado dentro de uma igreja. Deus olha para Abraão e diz: sai do meio da tua parentela, sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Sabe o que é isso? É você largar todo o seu eu para poder agora acreditar no eu sou, em Deus, na palavra dele. Deus ele faz uma promessa e diz: eu vou te dar um filho.
Preste atenção. Ele diz, eu vou te dar o quê? Um filho. Vai vir das tuas entranhas, fica tranquilo. Passa-se anos. Deus cumpre a palavra ou não cumpre? Aí Deus olha e fala, agora eu quero ele. E é o teu único, né? Ele ainda fala, é o que você ama, viu? Porque eu conheço seu coração, Abraão. Escuta, sacrifício é aquilo que te custa. Sacrifício é o que te custa. Aleluia. Que sacrifício é esse? Que não custa nada para a gente. Que dificuldade nós temos de estar dobrando os nossos joelhos, buscando a face do Senhor, se unindo a irmãos. Se é uma própria preservação que Deus traz em favor da tua vida. É a oportunidade quando foi aberta essa porta na cruz, em favor de mim e de você. Aí, ele vai lá, pega o filho dele. A Bíblia diz que ele levanta de madrugada, pede a Deus a direção, Deus dá toda a rota, ele vai lá e vai levar o filho. Sim ou não? Você sabia que o sacrifício não era Isaac, o sacrifício era Abraão? Porque Deus queria provar de fato o que estava no coração dele. Deus provou a fé dele. O sacrifício nunca foi Isaac, o sacrifício era o próprio Abraão. Por quê, pastor? Porque Deus queria arrancar do coração dele o quê? O nível de fé. Quando o anjo, ele diz, olha, não imole o teu filho. A Bíblia vai dizer que a partir daquele momento, Deus ele fez uma outra promessa. Ele já tinha cumprido a do filho, sim ou não? Mas Deus agora estende promessa, ele diz, ei, te farei um pai de nações. Você sabe o que é isso? E ele ainda diz mais, olha, aleluia, os que te abençoar serão abençoados. Olha a obediência, aonde nos coloca. Eu não falo no alto monte como Abraão, mas assentado à destra daquele que tudo pode. Daquele que tudo pode. Para aqueles que têm Deus como fortaleza na tua vida. Será que eu estou pregando aqui para católico ou estou pregando para cristão aqui? Aleluia. Não é possível. A palavra ela tem que fazer parte de você. A palavra tem que vibrar no teu peito, ela tem que fluir no teu ventre. Ela tem que impactar a tua velha natureza, ela tem que dissipar os pensamentos contaminados que a cultura, a tradição injetou na tua mente ao longo dessa jornada sem um conhecimento de quem Ele é. A falta de conhecermos o Evangelho, não estou dizendo o conhecer na sua naturalidade, mas do provar na testificação. Nos faz agora despir, nos livrar de toda cultura, pensamento, de todos os códigos errados que foram aplicados e investidos em nós. Agora nós estamos com um pensamento totalmente diferente. Eu quero ser imitador de Cristo. Ele falou para mim, ser imitador. Eu quero pensar como Cristo, porque Ele diz para que eu pense como Ele pensa. Eu quero sentar à destra dele, porque ele diz, aqueles que estão titulados como filho, estão assentados à destra do Pai. Aleluia. Não sei a forma, a mentalidade que você tem agregada no seu subconsciente e no seu consciente. Mas todo ato de ação consumada por intermédio do seu corpo, da sua maneira de transitar nessa terra, de fato gera legalidade e portais no mundo espiritual. A falta do conhecimento gera legalidade para que o adversário agora entre e atue contra a tua vida, a tua geração. Os teus filhos, os filhos dos teus filhos, até a tua terceira e quarta geração. Então Deus planejou o quê? Peraí. Aqueles que se refugiam embaixo da minha mão potente de graça e de poder, estão preservados. Eles saíram da estatura de varão, criatura, para filho. E todo filho ele é classificado a uma herança. Todo filho ele tem um testemunho de pai, porque carrega no seu sangue o DNA dele. Eu não sei se você carrega o sangue de Cristo, eu não sei se você é lavado com o sangue de Cristo, purificado, mas eu tenho esse DNA em mim. Eu posso falar o meu respeito e você precisa falar o seu respeito.
Porque há uma vontade no céu. Ele diz, Jesus ensina a orar. Ele diz, vocês não sabem nem pedir. O Espírito, ele clama com gemidos inexprimíveis. Existe uma linguagem celestial, cujo Espírito que habita em nós, ele converte a nossa oração em um código divino, que nem Satanás entende. E quando essa linguagem sobe, ela também desce com resposta. Há alguém que nos representa, cujo próprio Jesus disse, não vos deixarei órfão. Jesus andou com 12 discípulos na terra ensinando. Ele dizia, é assim, 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 falava em parábolas. E ele diz, a vós é dado os mistérios do quê? Do Pai. Os mistérios, ou seja, a linguagem espiritual. Aí a Bíblia diz que Jesus agora vai, e ele diz, eu vou rogar o Pai para enviar o quê? O Consolador, o Espírito Santo. Agora, cara, quem disse que você não anda com Jesus? Se eu sou crucificado com Ele e vivo com Ele, Ele está aqui, ó. Agora, Ele me ensina todas as coisas, porque o Espírito te ensina todas as coisas. A linguagem celestial, o Espírito te agora ensina, porque você foi unido pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo Jesus. Eu não sei se você está entendendo, há uma aliança, há um tripé, a água, o Espírito, o sangue. Isso no mundo espiritual são códigos que nos faz assentar à destra do Pai, que nos faz também o Filho estar em unidade conosco, porque Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 6, no seu versículo 17, aqueles que se ajuntam, que se unem com Deus, se torna um só Espírito com Ele. Mantenha aí. Paulo está dizendo, cara, você pode estar lá e estar aqui ao mesmo tempo. Há um Espírito que te liga a Ele. Há uma comunhão que te liga ao céu. Mateus 18, 18, tudo que ligar no céu, concordar no céu, será ligado na terra. Tem muito crente que está desperdiçando os créditos divinos, porque distração alheia. O conforto da sua classe social está te levando para uma morte de espírito. O conforto está te aprisionando em cadeiras, deixando paralítico espiritual, perdendo a essência, a glória, perdendo o resplendor. Isaías 46, 19, salvo engano, vai dizer, eis que os vossos nomes estão escritos na palma das minhas mãos. É Isaías 49, 16. Eis que nas minhas mãos está escrito os vossos nomes. Você sabe o que é isso? Você anda respaldado, você anda justificado, você anda sendo guiado, porque há uma sombra do Onipotente. Olha a sombra, ó. Olha lá, ó. Você está vendo a sombra ali embaixo? Está vendo a sombra aqui ou não? Tá ou não? Não tá ou não tá, crente? Tá ou não tá? Olha só, a mão dele está assim, ó, nos guiando, ó. A sombra do Onipotente, ó, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Por quê? Eu estou embaixo da mão dele. É o meu refúgio, é a minha fortaleza. Você se une com o mesmo Espírito que Isaías 11, capítulo 11, versículo 2 vai dizer. O Espírito do temor, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de sabedoria. É um conhecimento fora da caixa, é um conhecimento que só é revelado àqueles que carregam a presença do Eterno. Então vai ter pessoas que elas vão ouvir a palavra, é a mesma coisa de ouvir qualquer vocabulário. Mas tem pessoas que não, ela vai ouvir a palavra vai queimar no peito. A palavra começa a acender uma chama dentro de você, porque o Espírito está queimando dentro de você. Só quem pode sentir a presença do Espírito Santo pode provar disso. Essas coisas não são para homens naturais, são para homens espirituais, são para pessoas nascidas da água e do Espírito. Eu não estou falando do caminho dos homens, onde você desce umas águas por um ato que não traz a justificativa de saber quem Jesus é. Eu falo de quem nasceu verdadeiramente, quem crucificou a tua vida com Ele, quem entregou a tua vida diante do altar dEle. Paulo ele segue dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, olha só, ele vai dizer assim, põe aí para mim por favor, isso, olha o que ele diz no versículo 18, fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Ele está dizendo, ei,
Você acha que todas as suas ações só te remetem ao teu corpo físico? O mundo espiritual, ele capta toda a leitura da sua ação. Isso gera um testemunho contra ou ao seu favor. Todo o teu ato de injustiça, Satanás, ele obtém isso como uma legalidade, e isso dá um direito legal dele atuar na tua vida. Todo ato que você agora tem ligado ao que é lícito, você traz a unidade com ele. Volta no versículo 17. O que se une com o Senhor é um só Espírito. E o que não une com o Senhor, se une com quem? Aí você agora que raciocine na tua consciência. Versículo 18, ele segue dizendo: todo pecado que o homem comete é fora do... Por quê? Porque nós temos uma imagem espiritual. Nós não somos só uma imagem física, nós temos uma alma, nós somos imaterial também. Material por ter um corpo, imaterial por ter uma alma. A alma sai, o corpo é invalidado, mas a alma é para a eternidade. E agora, como fica? Como fica? Vamos ver o que Paulo vai seguir dizendo. Mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo, o corpo espiritual e o corpo físico. Ou não sabeis que o vosso corpo é... O corpo foi gerado para quê? Para ser o templo que habita em vós. Proveniente de quem? Deus, ele projeta você para isso. Existe um projeto de Deus que, se você não buscar o conhecimento, você transitará num caminho da injustiça, numa mentira. Isso traz condenação para você, de fato vai gerar consequência para os seus filhos, seus netos e bisnetos. Será que você tem consciência disso? O Êxodo capítulo 34, versículo 7 vai dizer isso. Depois a gente volta para cá. Êxodo 34, 17. Que guarda Deus, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Quando você se arrepende, você quebra esse jugo. Que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Volta para 1 Coríntios capítulo 16, lá versículo, acho que 17. 7. Olha isso. Peraí, a gente precisa começar a se preocupar. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. A gente precisa começar a se preocupar com os nossos atos, porque toda ação, consciente ou inconsciente, isso gera porta no mundo espiritual. Isso gera o quê? Porta, legalidade. Existe o espaço do cosmo que transita em cima desse céu. Você pode subir em um prédio, olhar para baixo e ver um trânsito de carros em avenidas, muitos carros. E de lá de cima, Satanás assiste os homens aqui embaixo. O homem, ele peca logo na sua origem, diante das primícias, e ele entrega o domínio e o governo a Satanás. Satanás, ele tenta Jesus e diz: foi-me dado poder. Por quê? Deus tinha dado domine o céu, as aves do céu, domine a terra, os frutos do campo. Não foi isso que Deus disse para Adão? Quando ele peca, ele faz o quê? Passa agora o atestado direito para quem? Do domínio. Para Satanás. O mundo jasnou? Está sendo dito isso em primeira epístola, não precisa colocar não. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo, salvo engano, 19, vai dizer isso. Que o mundo jasnou maligno. Por quê, pastor? Está sob a influência. Satanás olha e vê que Jesus agora é quem veio para resgatar a humanidade. Tirar a chave da morte da mão de Satanás. E o que ele faz? Tenta Jesus, ele tenta fazer o quê? Tirar o domínio de Jesus também, como fez com Adão. Só que o segundo Adão prevalece. Em favor de mim, de você, cara. Você tem noção disso? Você tem noção disso? Ele manteve o domínio, ou seja, ele suportou no padrão humano. Ele é levado pelo Espírito, olha a condição. Se ele foi tentado humanamente, Jesus, você é tentado humanamente. Se ele foi levado em espírito, você pode ser levado em espírito. Só para quem tem experiência vai saber o que é isso. E quando
ele resiste, agora ele nos traz uma comprovação, uma aprovação dizendo, é possível suportar. É possível suportar, porque eu venci, você vencerá. Ele não usurpou de glória, aleluia. Ao contrário, ele se fez na estatura humana, trazendo a divindade para a terra, para que agora o acesso ao reino do céu seja revelado a nós, que eram mortos na natureza humana, mas agora ele traz a revelação de uma natureza divina, do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Ele recebe sobre o teu corpo essa influência do Espírito Santo. Ele molda esse templo. Agora Deus, ele traz também essa mesma evidência para mim, para você. Para quê? Para nós andarmos sobre justiça, sobre o convencimento da lei divina, santa, do eterno. E se você ignora isso, simplesmente você está dizendo para o espaço do cosmos, para as regiões celestiais, olha, não quero nem saber de guerra com ninguém. Tu não quer saber de guerra, tu está se entregando. Efésios capítulo 6, versículo 10 vai dizer, existe uma armadura para quem de fato é nascido da água e do Espírito. Guerreia pela tua casa, guerreia pela tua família. Escuta, não adianta você conquistar riqueza se a maior riqueza não estiver envolvida as suas conquistas. Se Jesus não estiver envolvido na sua vida. Você pode ter dinheiro, mas você pode carregar um vazio imenso. Você pode conquistar as coisas na terra, mas você vai ser vazio. Sempre vai faltar alguma coisa. O dinheiro vai tentar comprar tudo, mas não compra a presença. Aleluia. Por isso, o que nós mais temos de valioso é o tempo. E quando o Senhor nos dá esse espaço de tempo, Ele nos dá a oportunidade de conhecê-lo, quem Ele é. Ele tem o prazer, Ele tem o desejo de se revelar, de trazer a testificação, o testemunho de quem Ele é. E nós precisamos permitir ser moldado por Ele, ser mudado por Ele, ser formado por Ele. Nós já fomos criados, somos criatura. Mas agora, aqueles, como eu, você, todos nós aqui, eu creio que todos aqui, nasceu da água e do Espírito, agora é filho. Foi formado no ventre de Deus. Foi formado pelo Espírito de Deus e está sendo agora ensinado pelo Espírito de Deus, está sendo capacitado pelo Espírito de Deus, está sendo direcionado pelo Espírito. Formar é ser capacitado por uma faculdade divina, por um professor divino, um mestre chamado Paracletos, o Consolador. Você sabe o que é isso? Existe alguém que se comunica conosco, alguém que está entre a ligação divina, celestial, nesse campo terreno. E o próprio Jesus dizia que muitos não poderiam ser testemunha, nem iriam evidencializar disso, porque eles seriam amantes de si mesmo, amantes do mundo, amantes da própria concupiscência. Olha aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, vai dizer, nós fomos comprados por um bom preço, preço de sangue, Não existe o testemunho do sangue, a evidência do sangue. A gente não leu isso em 1 João 5? Sim ou não? Olha aí, nós somos comprados por um bom preço. Existe algo bom. E tudo que se classifica como bom só se encontra em Deus. Só se é depositado em Deus. Só se é fertilizado em Deus. Preste muita atenção. E ele diz, glorificai pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Você tem um espírito humano. A Bíblia diz que quando você expirar dessa terra, o espírito volta para quem? Para Deus. O corpo volta para a terra, para o pó e a alma. Sobre o nosso espírito assenta o Espírito de Deus. É a forma certinha, ele encaixa certinho, o padrão. Ele já projetou isso. E ele diz, o vosso espírito, os quais pertence a Deus. O espírito é a ligação, é o ponto de contato que você tem com Ele, com Deus. Voltando aqui para 1 João, no seu capítulo 5, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele vai dizer no versículo 9, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus
Escuta, existem pensamentos maiores do que o nosso. Existem pensamentos maiores do que o seu. Deus diz, os meus pensamentos são maiores e mais altos do que os seus. A forma que você pensa, ela é limitada. E Deus, ele é especialista em muitas das vezes te encaixar num padrão de impossibilidade humana e fazer com que ali seja gerado vida, sabe para quê? Para que o mundo veja, testifique daquilo que você carrega. Eu acho que o maior prazer do cristão é quando vê a evidência de Deus, a manifestação de Deus, principalmente no seu secreto. É quando você dobra o seu joelho, rende o teu coração a Ele e você consegue agora navegar na oração. Porque a oração é um pilar que te liga a Ele. A oração te eleva ao céu. Pastor, não sinto, não vejo, eu estou orando, continuo orando. Vai chegar um momento que o Espírito Santo ele colhe a tua oração. A Bíblia diz que todas as ofertas de oração e entrega, os anjos de Deus colhem no altar dele. Os anjos levam, mas chega um momento que você vai acessar esse ambiente. Você vai se tornar oração. Você vai poder provar, ver, testificar. Aí você vai entender o que é tirar o calçado dos seus pés para pisar no que é santo. É aí que está o temor. É aí que te faz acessar níveis mais profundos de quem Ele é. Você compreende isso? Hoje os cristãos estão acostumados com uma linguagem histórica, uma linguagem dentro de uma teologia embasada no conhecimento humano. Muitos não estão preparados para pisar em lugares mais profundos, acessar lugares mais profundos, ocultos, que só Deus sabe. É esse o problema. Eles querem combater Satanás espiritual sendo carnal, preso no seu achismo, no que se acha na sua própria justiça. Existe uma justiça, existe um reino, existe um pensamento, existe um espaço separado acima desse aqui da sua cabeça. Que lá existe uma justiça que foi regida pelo próprio Deus. Aqueles que crêem e se arrepender, Ele vai entrar, vai sarar suas feridas, vai curar a tua terra, a tua nação, a tua geração. Existem leis, mandamentos, existem estatutos, existem preceitos implantados. E a palavra nos dá evidência para chegar a um testemunho de Deus que está acima do nosso. E muitos cristãos estão ainda tosquenanjando, ó. E Satanás está montando nas tuas costas. Satanás está montando nas costas. Escuta, ontem uma pessoa, na live, disse assim, que estava com uma dor muito forte no joelho. Uma pessoa disse, vou citar aqui quem é. Falei, amém, vamos orar. E aí, eu falei, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou orar por você, vou te passar meu número do WhatsApp, vou fazer chamada de vídeo. Fiz a chamada de vídeo. A pessoa foi tocada lá, ela caiu lá. Como muitas pessoas através das lives são tocadas. Mas por quê? É eu que toco? Mas existe uma autoridade quando você desenvolve que toca outras vidas. Quando você vive vida de intimidade, você constrói autoridade. E a autoridade move o céu, porque ele diz a oração do justo, ou seja, uma oração embasada com a autorização do Pai, a autoridade pode mover uma montanha de um espaço para o outro. Porque as pessoas acham que fé é só dizer assim, ó, eu aceito Jesus. Não é palavra. Assim como Ele não vê o que você fala com a tua boca, mas o teu coração rendido dentro do quarto do secreto. Ele não escuta o que você fala, Ele vê a linguagem espiritual no teu coração, porque no teu coração é a linguagem do homem espiritual, onde repousa o Espírito de Deus sobre o teu espírito. E é Ele que colhe tudo que está lá dentro, oculto, secreto, que até você às vezes não sabe. Tem marcas que pessoas carregam, que elas nem sabem que carrega. E se o Espírito Santo não acessar,
essas profundidades dentro da natureza do homem, é impossível o novo ser surgido, é impossível evidencializar de coisas mais profundas. Porque Deus, Ele exige o nosso tudo. Ele não quer parcialidade. Aleluia. Você acha que você vai entregar pouco e vai receber muito? Existe uma lei da colheita, filho. Você plantou A, você vai colher A. Você plantou B, você vai colher B. Não ache que você é esperto ao ponto de dizer, eu vou oferecer um pouquinho para Deus, ninguém está vendo, Ele não está vendo. Não, Ele vê o seu coração, Ele prova o seu coração. E não adianta o seu subconsciente, mentalmente falando, o seu ego, te colocar num conforto, numa cadeira de achismo, e achar que você está lá, do lado dele. Mentira! A palavra te julga, a palavra me julga, a palavra nos posiciona, a palavra nos leva para um lugar de conserto, de posicionamento. E a gente precisa parar de brincar com as coisas do Senhor. A gente precisa levar a sério as coisas de Deus. Há um tempo que já está determinado. A Bíblia diz que Jesus, Ele recebe autoridade sobre o céu e sobre a terra. Por quê? Porque Jesus, Ele tem acesso sobre as nossas vidas, sobre essa terra. Por quê? Porque Ele nasceu de um ventre de mulher, fisicamente. Satanás que invade, a Bíblia diz. Por quê? Porque o lugar dele é no segundo céu. Por que ele invade o primeiro céu, pastor? Porque há a legalidade. Então ele vai porque há um chamado, alguém chamou ele por intermédio de uma ação. E ele infiltra na vida da pessoa. Porque é desconhecida da verdade e agora alimenta o engano e a mentira, que é o próprio Satanás. E Satanás, ele tem um arquétipo que ele usa de várias estratégias para injetar isso nos dias atuais. A gente precisa sentir prazer em estar na casa do Senhor. Sabe por que muitas das vezes eu vou pregar em algum lugar, eu sento e eu fico de olho fechado? Para mim não perder a comunhão. Eu fico ali, de olho fechado. Geazi, você acha que eu não vi aonde você foi, Geazi? O meu coração foi até você, eu vi que você foi até Naamã, Geazi. Geazi, eu estou sentado, mas o meu espírito foi elevado pelo Espírito do Senhor e eu vi, Geazi. Preste atenção, tem muita gente distraída aqui. Tu está perdendo o que muitos agora que está adormecendo e queimando no fogo eterno gostaria de ter a oportunidade. Você sabe quem é Satanás? Você nunca vai saber se você não se topar com um dele, enfrentar um dele. Posiciona a tua vida e enfrenta um. Enfrenta. Vai sendo justificado por Jesus. Vai. Mas não vai de qualquer jeito. Tem que ter vida no altar. Tem que ter vida com Deus. Tem que andar ouvindo a voz do Senhor, porque é Ele que envia, é Ele que justifica, é Ele que direciona, é Ele que vai colocar as mãos em meio às lutas e às guerras. Por isso tem muito crente que vai viver pingando de igreja em igreja. Por isso tem muito crente que vai ficar andando no caminho dos homens, perseguindo os homens, por quê? Porque quer milagre, mas nunca quer o Deus do milagre. O problema é que quando a gente abre a boca e dá espaço para o Espírito trazer aquilo que traz a libertação, a mudança, muitos homens ignoram. Por quê? Comichões nos ouvidos. Paulo diz isso. Por isso que tem gente que não gosta de mim, irmãos. Não é pela minha cara, né? Eu não tenho cara de bravo, mas é pela verdade que eu carrego. Por quê? Você carrega a verdade. O que está na pessoa, que está no engano, vai carregar a mentira. Então elas não se bicam. Maior é o que? A serpente dos magos ou a serpente de Moisés? Então é 3, 4 lá e é só uma que justifica. Engole, irmão, não tem essa não. A verdade prevalecerá. Maldição não pega para quem carrega a verdade, Abraão. Quem te abençoar é abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Não se preocupe, eu te justifico, pois tu tem dado ouvido à minha voz.
Se você não aprender a ouvir a voz de Deus, você vai ser um cego, um paralítico espiritual, vai ficar aqui perdido, rodando 40 anos, num carrossel, nunca vai entender nada, nunca vai viver nada, porque é comodismo, emoção, engano. Isso te apodrece por dentro. Aí você entra dentro da igreja, já não vai acabar não? Meu Deus, olha, tem que... Perdeu a benção. Mas tem outros não, tá lá, sugando o mel da rocha. É ou não é? Tá lá, meu Deus, fala mais Jesus. Eu quero mais Jesus. Aí olha no relógio, meu Deus, pai, já vai acabar o culto, meu Deus, usa o teu servo para falar mais com a gente, eu quero mais da tua presença. Tem gente que ainda absorve a palavra de vida. Querem ir, vão. Mas para onde nós vamos? Se tu carrega a palavra de vida, a palavra de verdade, fale mais, mestre. Nossos ouvidos não se cansem em te ouvir, fale. Eles tinham prazer de sentar para ouvir o mestre. Ele sentava à beira do mar, sentava sequer no monte, vendo os gravetos acendendo, as plantas dançando naquela sintonia do Espírito, naquela glória, naquela dimensão, aquela nuvem gloriosa tomando o ambiente, cercando, ele sendo regado por águas que vêm do alto, que vêm do céu, do sublime trono do Altíssimo, e trazendo ao coração deles um alimento espiritual, um deleite que vai muito mais além do que as coisas nessa terra podem nos oferecer. Por isso nós somos chamados de louco, porque nós entregamos o tudo. E para viver o que Cristo viveu, para passar o que Cristo passou, para estar onde Ele está, tem que cruzar o mesmo caminho. Quer estar à destra de Deus? Tome a tua cruz. Não vai colocar rodinha, nem pedir ajuda a ninguém, nem dar atalho não. É individual. Quer chegar lá, à destra do Pai? Tome a tua cruz. Negue-te a ti mesmo. Pegue a sua responsabilidade, busca a tua maturidade, busca a maturidade, sai do leite. Tem muita gente adulta usando fralda ainda, tem muita gente adulta usando fralda ainda. Por quê, pastor? A falta de temor, o ensino deturpado. Hoje eles te consolam e te mantêm no engano, mas ainda Deus usa uns homens que usam a vara mesmo da palavra e chama mesmo, né? É ou não é? Se ou não, ou põe no trilho ou sai de uma vez. É ou não é? Porque Deus é um Deus de sim, sim ou não, não. Não é para... Evangelho, cruz não é para amadores. Eu vou dizer novamente, eu vou repetir. Aleluia. Porque esse fôlego quem me deu foi Ele, então eu vou usar tudo para Ele. Não tenho medo, não tenho dó, não vou gastar tempo aplicando em coisas vãs. Não, o que for para Ele eu estou investindo. A minha comida é fazer a vontade dEle, querido. E eu acho que se você também caminha na mesma atmosfera que eu caminho, no mesmo reino, no mesmo código, no mesmo sentimento, no mesmo pensamento, o teu pensamento também deve ser igual. Eu creio que deve ser, não é verdade? Sim ou não? Jesus não... Veja só, Jesus veio para trazer um reino. E existe um outro reino, sim ou não? Sim. O reino verdadeiro é de Jesus. E o reino das trevas é de quem? Porque ele diz reino dividido. Você está falando que é dividido, está dizendo existe reino, sim ou não? Sim. Então eu ando num reino. Eu tenho uma cidadania de um reino. Eu tenho um costume de um reino. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o Espírito que está na outra pessoa, se é de Deus também. Então nós temos a mesma linguagem corporal, o mesmo sangue, somos irmãos também. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Peraí, eu estou falando com um cristão convertido, nascido da água e do fogo aqui do Espírito? Aleluia. Então a gente precisa ter essa maturidade e parar de ficar achando que vai orar. Levanta, marcha, guerreia, rapaz. Pega a espada do Espírito, saca a palavra do coração. Sai dizendo, Satanás, sai da frente, que a palavra está aqui afiada no meu coração. Agora quer abrir a gaveta, pegar a faquinha de serra e não vai combater na carne. Você não vai combater Satanás na carne. Você tem que entrar na dimensão do Espírito. Oração nos tira dessa dimensão, nos eleva a uma dimensão, numa atmosfera ainda superior, acima, porque tem um pensamento mais alto, tem um sentimento mais alto, tem uma oratória que nos leva também para o mais alto. Existe um monte, aleluia, chamado intimidade, que está lá no alto.
A gente acessa esse monte. A gente acessa essa atmosfera. Jesus acessava. Aonde Jesus ia, o Pai ia na frente. O Pai já tinha instruído. O Pai já tinha falado. O Pai já tinha entregado todo o mapa geográfico diante dele. Por isso que ele cumpria uma vontade, porque a vontade era revelada para ele, porque ele ouvia o Pai. Quem você tem dado ouvido ultimamente? O que você tem testemunhado? Tem testemunhado do Espírito? E do Espírito você tem gestado isso aqui, do campo físico? Você quer ver tua casa de pé, mas você está fora da igreja? Você está fora do campo de oração? Já perdeu essa guerra faz tempo. Lugar de guerra, filho, é assumindo responsabilidade. A igreja estava orando, Pedro estava na prisão. O que a Bíblia diz? O anjo se moveu até, a oração move a atmosfera espiritual. Eu creio que a mente de muitos cristãos está sendo aberta aqui nessa noite. Pastor, você está querendo dizer que tem pessoas que não conhecem, não têm maturidade? Porque eu estou vendo. Assim como tem os que não conhecem, tem os que conhecem. Tem os que estão caminhando. Aleluia. Existem níveis mais profundos, eu consigo ver isso em você. Eu olho para você, eu vejo, Deus ele permite nós contemplarmos o coração de pessoas. Você sabia disso? Deus me mostra às vezes até a oração das pessoas, até a forma que elas falam, até o que elas pensam, Deus mostra. Você sabia disso? Geazi, o meu coração vai até você. Ou seja, ele conheceu o coração de Geazi, a intenção de Geazi. A intenção se consumou antes do ato. Por quê? Porque a revelação do Espírito que Deus traz a nós nos faz rastrear o que é e o que não é. E Ele nos faz avaliar isso. Deus levanta líderes para avaliar povos, levantar povos, ensinar povos. Jesus foi levantado para isso. Moisés foi levantado para isso, para guiar um povo, ensinar um povo, direcionar um povo. Mas o povo não quer nada com Deus. E hoje um dos maiores desafios que pastores enfrentam é lidar com um povo que não tem zelo com as coisas de Deus. Isso coloca em risco até a própria fé de um líder. Se o líder não tiver vida com Deus, ele não suporta. Ele morre espiritualmente. E se morrer, a nascente sai do coração de Deus. Porque para manter lá no Éden tem que andar em obediência. Adão e Eva se manteve embaixo da presença de Deus quando eles estavam em obediência. Cara, não adianta querer pegar atalho aí para dizer que justificativa não vai rolar. A verdade é uma só. Nós precisamos colocar as nossas vidas diante do altar do Senhor. Eu poderia aqui ficar até meia-noite. Aleluia. Glória a Deus. Mas o horário não permite, né? Mas nós vamos para uma das maiores e melhores partes. O momento de ceiar. Não é só um ato, como eu já disse para vocês, mas é uma ligação que o próprio Deus ele nos permite, um ato de comunhão, de purificação, de santidade. A gente precisa se purificar dia após dia. Nós necessitamos disso. Nós dependemos disso. Aleluia. Sabe, eu vou colocar aí uns 20 anos atrás. Há uns 20 anos atrás, culto de Santa Ceia, não cabia gente dentro da igreja. Culto de Santa Ceia não cabia gente. Agora se eu montar aqui, não a mesa da ceia, mas mesa da revelação, enche. A da ceia ninguém quer. Assentar na mesa com Cristo ninguém quer, mas quer o quê? Comer da migalha embaixo. Por quê? Querem comer os farelos. Não querem comer do maná genuíno.
Quero comer das comidas terrenas que caiu sobre o deserto. Existe um maná espiritual. Cara, você de fato vai provar para você mesmo a sua saúde com Deus através do seu comportamento, da vida que você leva, das suas atitudes, dos seus pensamentos. Quanto mais você lê a Bíblia, você vai ver o quanto nós precisamos nos arrepender dia após dia. A gente lê, a gente fala, meu Deus, pensei que eu estava bem diante do Senhor, estou vendo que eu preciso melhorar. Toda vez que você lê, você vai ver que você precisa melhorar algo. Você vai achar um defeito em você. Você precisa ser aperfeiçoado. Você precisa ser justificado para que o diabo não use de acusação contra a tua vida. Você sabe o que é isso? Aleluia. Eu poderia vir aqui pregar uma palavra que iria engodar o seu ego, uma palavra segundo a lei dos homens, que só ia trazer benefício para vocês iam levantar a mão e sair do mesmo jeito na emoção. Mas eu prefiro ficar com a revelação que foi depositada no meu coração. Eu prefiro isso. Sabe por quê? Porque eu sei que há um juízo que está sendo depositado em corações. A escolha, a oportunidade. Vou dizer novamente, a escolha, a oportunidade. Muitos não entendem a forma que Deus trabalha, mas Ele se permite ser entendido de algumas formas, para que nós venhamos exercer a vontade dEle. Ele permite. Nem sempre, mas há momentos que Ele permite. É muito sério isso, igreja. Amém? Vamos agora passar a Santa Ceia. Glória a Deus. Eu gostaria que aqueles que sabem o que é a Santa Ceia, aqueles que é batizado, aqueles que têm a consciência do que é a Santa Ceia, que vai tomar da Santa Ceia, levante as tuas mãos, porque a gente precisa contar quantas pessoas vão tomar a Santa Ceia para a gente separar unicamente as ceias corretas. Mantenha as suas mãos altas que eu vou contar quantas pessoas tem. 1 pessoa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 com a nossa irmã Nilda, 16 com a nossa irmã Natália e 17, né? 17. Amém. 17. Separa 17. 18, né? Você vai. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Pode ir, Mateus. Amém.